everybody. Welcome to 1 Hour Success, our international podcast and talk show. I'm your host, JD, and I'll be hosting and talking to a lot of international successful people from different careers, from sports figures, athletes, business owners, and everybody that we can possible host over here to talk about their career and their success. Today, I have a really special guest, a really good guest for inspirational life, and also somebody that's really creative. To me, I call him the Steve Jobs of Angola, the Steve Jobs of Africa, actually, not just Angola. He's a good person to talk about technology and what we live in nowadays in investments. His name is Morato Custodio, and he's my guest today. Não, é assim, nós já não nos vemos há muito tempo, Jânio. Acho que era interessante fazeres uma pequena introdução do que é que tu te lembras, né? Ok. Olha, para quem não sabe, eu conheço o Morato já desde o tempo do high school. Por acaso, fomos para a mesma escola, o Emil Macarenco. Ele era estava um bocadinho mais avançado que eu, e por acaso éramos vizinhos, sempre já desde o tempo de high school, teenagers, e já desde muito novo. Eu posso falar um bocadinho daqui que eu conheço o Morato já desde mais novo e já via algo especial. Como eu ia dizendo há bocado nos meus comentários do princípio, eu hoje em dia posso te chamar o Steve Jobs da Angola, Steve Jobs da África. From one brother to another, that's how it's That's a bold statement, but we are actually in our generation we are actually trying to create our own references. Mm-hmm. So we rather be Emerson from Africa, Ericsson from Africa, Claudio Chiala from Africa, Vanda from Africa, Ricardo from Africa, José Santos from Africa. We are trying to create our own contextual identity and create our own references, because Steve Jobs is Steve Jobs. No one can compare, and the path we're trying to trail here is to create our own references, African references. So, Olha, para quem não entendeu, da maneira que eu posso introduzir o Morato aqui para as pessoas que não conhecem o Morato, para mim ele é o Steve Jobs da África. É assim que eu introduzo, para as pessoas entenderem, para ser rápido, para não passar por um processo de ele começou com os telefones e tudo mais. Não. Ele é o Steve Jobs da África, very creative e muito criativo, e é por aí que eu quero começar a falar, não é? Desde muito jovem também já estava para notar isso em ti, pelo menos as pessoas mais atentas. Onde eu me recordo, terminaste o Macarenco, eu ainda estava no Macarenco no meu último ano. Acho que estavas a trabalhar para a Coca-Cola, se não me engano, já na época, 2007 para 2008, não é? Foi mais ou menos essa época que eu também estava, que eu graduei no ano a seguir. Antes de vir para cá, já estavas a trabalhar na Coca-Cola e foi quando eu saí de Angola e voltei, olha, e mesmo até agora são coisas ótimas sobre ti, vejo achievements, conquistas muito boas, e é um orgulho, mano, é um orgulho saber que eu, pelo menos, consegui conviver contigo antes do mundo conhecer quem é o Morato Custodio. Temos algumas histórias engraçadas, por acaso até posso compartilhar uma, se me permite. Uma Força. O que reflete talvez um bocadinho, para quem não te conhece hoje, nós estávamos no ginásio, se não me engano foi no Braço de Ferro dos Combatentes. No Braço de Ferro, acho que era, não é? E a pessoa estava a mandar fazer exercício. Não, essa carga é aquela e tu... Não, tipo, não quero fazer, estou pausado, não sei o quê. Depois, tipo, fui falar contigo e te perguntei, mas qual é a tua? Você não quer ficar assim grosso como um fulano? E tu olhaste para mim, começaste a rir e disse, nada, Brad, isso para mim não é o meu objetivo. E, tipo, todo mundo no ginásio achava que eras fraco, mas tu tinhas uma mentalidade totalmente diferente. E que hoje em dia é muito difícil ver, por exemplo, o corpo fit, não é? Um corpo bonito é o que nós hoje em dia queremos, não é? Está bem, saúde. O corpo mais bonito que eu conheço de homem é do Sayed Alexandre, e ele não é grosso. Shout out to Sayed, meu.
Yeah. Por acaso também um mano nosso também morou também no nosso neighborhood dos combatentes e também morou também cá em Houston. Mas nós estamos aqui para falar de ti, Morato, os temas para falar sobre a tua pessoa, talvez uma introdução tua, como é que saíste do Macarenco até aqui, o produtor de eventos em Portambuim. em Portambuim, para Yeah. hoje seres o Morato Custódio que todo mundo conhece e tem vários feitos em Angola e em África. Por favor, faça uma introdução da tua pessoa, Morato. Olha, vou tentar resumir os últimos, se calhar os últimos, sei lá, 14 a 16 anos. Portanto, eu fiz técnico médio de informática no Macarenco. Estudei no Macarenco e no ano em que fui admitido na Universidade de Lusíada foi o ano em que eu comecei a trabalhar na Coca-Cola. Respondi a um anúncio e foi-me dada a oportunidade. Foi uma excelente oportunidade para mim de começar a minha carreira profissional numa multinacional. Antes disso tinha feito alguns trabalhos mais ou menos de biscate. Trabalhei no escritório de construção civil como técnico de informática. Trabalhei com o Zeca e com Elias como segurança. Já fiz segurança para algumas festas do Malvado. Ok. Desde muito cedo, eu sempre fui um aficionado por artes marciais na minha adolescência. E então, quando conheci o Zeca e o Elias e comecei a treinar no Braço de Ferro, eles identificaram potencial, então levavam-me também para fazer alguns biscates de segurança. Então trabalhei para algumas festas do Malvado e algumas outras festas aqui em Luanda e fazia alguns biscatos como técnico de informática, porque já era muito curioso antes de me juntar à Coca-Cola. Depois fui trabalhar para a Coca-Cola, foi uma excelente oportunidade. Resumidamente, entrei como auxiliar técnico de informática. Lembro-me que os meus assignments eram assignments muito básicos. Aspirar pó de computadores, mudar a memória RAM de computadores e essas coisas. E passado quase 8 anos, eu saio da Coca-Cola na posição de responsável da área de informática aqui na parte angolana. Nessa altura, junto-me então à MultiChoice África, aqui em Angola, como diretor de informática na altura. E depois, passado pouco tempo, fui para diretor de operações. Dentro da estrutura macro da MultiChoice África, diretor de operações é como se fosse o número 2 da estrutura, portanto, era mais ou menos logo a seguir ao diretor-geral. E muito novo, jovem, angolano, sempre estudei cá presencialmente, mas por causa das dificuldades com os horários, porque eu trabalhava muitas horas e trabalhava distante de Luanda, trabalhei na fábrica de Bom Jesus, trabalhei na fábrica da Funda, tive no início do projeto, então como tinha que me movimentar muito, era difícil atender a aulas presenciais, então foi nessa altura que eu já no Piaget tranquei o ano no terceiro, tranquei a universidade no terceiro ano e decidi experimentar o ensino à distância. Então fiz o meu curso superior em Engenharia de Tecnologias de Informação na Cal SUNY, na California Southern University, online. Tive boas notas e tu estudas nos Estados Unidos, sabes que o ranking das universidades também é baseado na proeficiência dos próprios alunos. Então a universidade convidou-me e ofereceu-me 50% de bolsa para fazer um mestrado. Então logo a seguir fiz um mestrado em Information Systems Management e como tive boas notas, a universidade ofereceu-me uma bolsa integral para um segundo mestrado sob a condição de fazer logo a seguir. Então fiz um segundo mestrado logo a seguir. Fiz o meu curso superior, o primeiro mestrado o primeiro mestrado e o segundo mestrado em Project Management, todos eles seguidos. E enquanto isso sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar. Pois, enquanto isso, no início da minha carreira ainda na Coca-Cola, fui organizador de eventos,
Fui uma das primeiras pessoas a levar o Zona 5 para Porto Ambuim, em 2008. Ok. Com a colaboração. Olha, este é o Adicuds, que estava a sair de Benguela de um fim de ano. Ok. E nós conseguimos hijack o Adicuds para ir cantar num dos nossos eventos. Isso é um evento na praia, for free. Eu organizava eventos for free, porque o objetivo era tipo. O objetivo era que o pessoal se divertisse um bocado. Então eu investia do meu próprio dinheiro e fazia esses eventos ao ar livre, na praia de Porto Ambuim. E organizava festivais. E para quem conhece Porto Ambuim, juntar essa gente toda no mesmo sítio era muito difícil. Mas infelizmente, como nunca olhei para os eventos como uma profissão, acabei por abandonar e dediquei para a minha carreira nas tecnologias. Pronto, depois disso, no final de 2016, saí da MultiChoice, Angola, e decidi então enverdar para uma carreira mais empreendedora, para uma carreira mais de desenvolvimento de novos negócios. E é isso que eu tenho estado a fazer desde 2017. Em 2017, comecei a trabalhar como consultor de estratégia daqui na empresa Múltipla e IP World, onde eu tive a oportunidade de desenvolver vários projetos. E um dos projetos mais relevantes, se calhar, foi a implementação da primeira cloud angolana, onde empreendedores de tecnologias em Angola podem alojar as suas plataformas, as suas apps em Angola. E outro projeto também bastante interessante em parceria com a WeConnect, que é um dos empreendedores, é o Paulo Araújo, que é um empreendedor angolano que eu tenho muito respeito e admiração. Criamos o projeto FreeNet, que consiste na instalação de hotspots espalhados por Luanda e posteriormente para o resto do país, para dar acesso gratuito à internet a todas as pessoas. Ok? Começamos o projeto estava a correr bem, tínhamos já alguns pontos instalados, mas por causa do Covid tivemos que interromper a instalação e esperamos que assim que as coisas se regularizem, voltemos a instalação dos hotspots para a internet, para acesso à internet gratuito. E ainda em 2017 fui convidado por um grupo de empreendedores para um desafio que se calhar foi o maior desafio profissional da minha carreira, que foi implantar a primeira fábrica de telemóveis em África. Em 2017 ainda? Em 2017. Nesta altura não se falava do Marafone, nessa altura não existia o Marafone, nós na verdade fomos a primeira fábrica de telemóveis em África. Mas como o Marafone teve um investimento do governo, investiram muito mais em PR, e nós acabamos então por ser a segunda, em termos de conhecimento. Mas na verdade, factualmente, nós fomos a primeira fábrica de telemóveis em Angola. E depois disso, juntei-me a Bantu Makers, que é um startup studio. Murato, da Bantu Makers... Só para acentuar, isso foi a primeira fábrica em Angola ou em África? Foi a primeira fábrica de telemóveis em África. Em África, no geral. Yeah. Só para clarificar essa parte. Foi a primeira fábrica só. E o que aconteceu? Não, na verdade, o que aconteceu é que nós não tínhamos tanto investimento para PR, para fazer PR. Estávamos mais focados no desenvolvimento dos produtos do que propriamente dar a conhecer o nosso projeto. E em termos de registros, nós temos uma matéria na Euronews sobre a nossa fábrica em 2018, mas não temos nenhuma outra matéria, não temos nenhuma notícia, porque nós nem sequer fizemos a inauguração oficial do corte da fita da nossa fábrica, porque, como eu disse, nós estamos muito mais focados no nosso processo de produção, naquilo que são as afinações a nível de qualidade do nosso produto, e descuramos um bocado essa questão do marketing, então por isso é que acabamos por ficar para trás. Mas em termos de implantação, foi a primeira fábrica em África. Primeira fábrica em África. Wow. Yeah. Ok. Murato, tem muito... Pronto, eu estou aqui cheio de material para fazer perguntas, mas eu gostaria de ir para o básico, não é? Para a pergunta básica, algumas perguntas básicas do nosso canal, que é de informação, e principalmente para podermos transmitir e passar a tua experiência. Já falaste um bocado de ti, que nada te caiu do céu, pelo menos, não é? Foi muito trabalho, mas gostaríamos de saber de ti.
Já agora, qual é a tua definição de sucesso? Olha, What is it, what, and if you can you respond in both languages? E suplementa essa pergunta. What's your definition of success? Qual é a tua definição de sucesso, Murado? É assim, é uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque se me permitires, eu preciso de contextualizar. À vontade. O sucesso, a nossa definição de sucesso é nossa, porque está muito ligado àquilo que são os nossos valores nucleares. O que é que para nós são valores invioláveis? E esses valores acabam por, como é que eu posso dizer em português? Steer. Acabam por... Podes falar em inglês, guiar, estás à vontade. Acabam por guiar aquilo que nós definimos como sucesso. Entre 2012 e 2014, eu achava que sucesso era aquilo que é visível, aquilo que é material. Então, comprei 2 V12s, comprei 2 V12s, comprei todos os relógios que eu podia comprar. E graças a Deus que comprei, graças a Deus que ganhei dinheiro de forma fútil, porque pude aprender na pele que tudo aquilo era supérfluo, era vazio. Então hoje eu tenho uma definição de sucesso completamente diferente, que é imaterial. Para mim, sucesso é ser. Ser aquilo que nós acreditamos que queremos ser, baseado naquilo que são os nossos valores nucleares. Então, eu, Morato, a minha definição de sucesso é eu poder dizer, sem medo de errar, que eu sou uma pessoa thoughtful. Eu sou uma pessoa empática. Eu sou uma pessoa que tem amor ao próximo. Eu sou uma pessoa que vela por aqueles que estão à minha volta. Então, essa é a minha definição de sucesso. É eu poder sentir, não é dizer que sou, é eu poder sentir que sou efetivamente uma pessoa thoughtful, empática e que tem um amor ao próximo, principalmente as pessoas à minha volta. Para o teu pessoal nos Estados Unidos, success is a very personal thing. It's based on your core values. What are your core values? And based on your core values, you can understand what is success when you achieve. So back in 2012 through 2014, my definition of success was material. So I bought 2 V12 engines, all the watches I could buy. And I was balling, but just to find out that it was empty, it was shallow. And then, thanks God, I've changed, and I can feel like I've evolved, and today I have a different definition. So my definition of success today is not about having or saying; it's about being. It's about being. It's me feeling and understanding that I'm thoughtful. I have empathy for people around me. I have love for for the next brother around me, and I can take care of people around me without expecting anything in return. So, as long as I feel that, as long as I feel I am that person, I'm successful. And I can tell you, brother, I've been successful for the last 3 years of my life. You've been feeling good. You've been feeling good. You've been achieving things that, as you say, is more as a fulfillment for yourself. It's not as material stuff, right? It's not about having. It's about being. Yes, it's not the material stuff. Outra coisa muito interessante, Morato, e esse inglês? Nunca estudaste fora? E esse inglês? Parece que eu estou a falar com alguém que está aqui comigo. If I turn on the TV, they'll never... desculpa, às vezes mixa um bocado. Se eu ligar aqui a televisão e as pessoas puderem ouvir, eles talvez não vão saber de onde tu és. Então, como é que tu podes explicar o inglês? Primeiro, quantas línguas tu falas e como é que tu tens o inglês tão bem aperfeiçoado? Como é que tu falas tão bem o inglês? Olha, eu falo fluentemente português e inglês. E falo de forma razoável espanhol. Sou apaixonado por espanhol. E porque
Yeah, e sou apaixonado por espanhol. Então, olha, primeiro um facto sobre mim, eu nunca sentei numa cadeira para aprender inglês, nunca fiz um curso de inglês na minha vida. Nunca estudei gramática, nunca fiz um curso de inglês. Nunca. Como? Primeira coisa. Segunda coisa, eu lembro-me que eu, pronto, devia ter entre 7 e 8 anos. A minha mãe fez um curso de inglês na Igreja Metodista em Porto Ambuim, cidade onde eu nasci e cresci. E deste curso ela trouxe chama-se Sebenta, né, que é um fascículo de fotocópia, para casa. E eu, como era muito curioso e a forma como eles ensinavam nessa igreja metodista que a minha mãe fez o curso, a forma como eles ensinavam era muito interessante. Eles escreviam a palavra em inglês, escreviam o significado em português e escreviam como é que se lê. Então, eu tinha 7, 8 anos e comecei a dar os primeiros passos sozinho, completamente sozinho. E depois comecei a ver, não sei se tu te lembras, mas antigamente quando éramos miúdos, a televisão até pé abria às 15 horas e fechava depois do telejornal. Yeah. Então, a minha avó tinha um vizinho na parte de baixo que já tinha uma antena parabólica, daquelas bigs que trabalhavam, e as pretas. Então, nós íamos muitas vezes à casa desse vizinho ver televisão, mas como a maior parte dos canais eram canais estrangeiros, então ficava lá sozinho, às vezes, na sala, a mamar notícias e canais em inglês, sem perceber absolutamente nada. E sempre fui muito curioso. E uma das coisas que fez com que eu desse um leapfrog foi o facto de eu ter começado a minha carreira profissional numa empresa multinacional, onde a língua do dia a dia era o inglês. E então, mesmo sem saber falar inglês corretamente, mesmo sem mesmo sem saber todas as palavras, eu simplesmente falava inglês, sem ter medo de estar errado. E falava bué mal, falava bué à toa. Isso deu a oportunidade com que as pessoas à minha volta pudessem me corrigir. Isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho sobre mim, falo isso sem falsa modéstia. Eu tenho muito pouco ego. Então eu estou muito confortável em cometer erros à volta de pessoas que me possam efetivamente corrigir, porque essa é a única forma que eu posso efetivamente aprender. Então, dei-me essa oportunidade de errar e errar muito. Então, tive muitas pessoas à minha volta que foram me corrigindo. E depois dali, mano, foi... pronto, fui falar sempre que tive a oportunidade. Morato, a minha mãe ainda está aí direto conosco. Ela, de certeza, deve estar a olhar e a dizer, mas o dinheiro que eu fui para a escola aqui, salvo esse dinheiro todo, e só ter ido passear mais contigo e ter estado em tua casa, praticamente. Porque nós temos muitas excuses, temos muitas desculpas. Olha, eu não gastei um tostão para aprender inglês. Há uma outra coisa interessante que eu gostaria de dizer. A primeira vez que eu sentei-me à frente de um computador na minha vida, eu tinha 16 anos e foi na casa do meu primo Leandro. Ou seja, eu sou informático, eu trabalho em tecnologias há 16 anos, trabalhei em projetos extremamente interessantes, tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Hoje ganho dinheiro com a tecnologia, mas a primeira vez que eu sentei-me à frente de um computador, eu já tinha 16 anos. Né? Ok. Então, foi o processo de aprender muito rápido. Fora a curiosidade, acho que tem um nível de querer, estás a ver? Tu tens que querer muito, estás a ver? Porque, pronto, né? Para chegar até onde chegaste, acho que fora o esforço e tudo mais, ser inteligente, tem o ser também, não é? Tem os teus objetivos. E eu gostaria de saber, com isso eu gostaria de te perguntar, o que é que tu fazes durante esses anos todos de trabalho para manter e ter sucesso? Já falaste o que fizeste para ter o sucesso, não é? Falaste a tua definição de sucesso. A minha definição de sucesso. Já falaste, mas o que é que tu fazes para manter e para ser essa pessoa de sucesso? Olha, diz ao Godinho que o Leandro recebe a comissão dele todos os dias, meu. Passa a vida a me chular, o Leandro. Olha, Jânio, é assim,
há duas pessoas. Acho que, olha, desculpa lá, deixa eu só mandar, acho que o Álvaro está aí a mandar um abraço ao Álvaro, olha, está mesmo aí o Álvaro, teu irmão. Depois vamos falar um bocadinho dele, eu vou deixar responder isso, né? Vamos chegar aí, tem uma foto aí vossa. Olha, Jânio, há duas pessoas no mundo que sabem exatamente o que é que eu passei. Ok? E essas duas pessoas é o Álvaro e o Leandro. O Álvaro sabe de coisas sobre mim, sobre os meus medos, as minhas inseguranças, que nem a minha mãe sabe, por exemplo, entende? Então, há determinadas coisas que eu posso falar que pode parecer estranho para muita gente, mas o meu maior drive é a necessidade de perceber que a minha filha, por exemplo, ou o Álvaro, que é o meu irmão mais novo, nunca vão ter que passar pelo que eu passei. Nice. Então, só para tu teres uma ideia, eu quando tinha 18 anos, eu fiz um plano. Mano, houve épocas que para ir para a escola e voltar para casa, eu tive que cobrar em táxis para não ter que pagar. Portanto, eu posso também dizer com orgulho que eu fui cobrador de táxi, entende? Sei. Então eu fiz um plano quando eu tinha 18 anos. Como é que eu podia sair daqui do ponto A para o ponto B? E descobri que a melhor forma de fazer isso é ter dinheiro. Ok? E então, qual é a melhor forma de ter dinheiro? A melhor forma de ter dinheiro, e a única forma que eu conheço de ter dinheiro é trabalhar. Eu precisava de fazer para ser o melhor em tudo aquilo que eu me propusesse ser. E descobri que o que eu poderia fazer para ser o melhor em tudo aquilo que eu me propusesse fazer era educar-me. Ok? Então eu fiz o médio, fiz até o terceiro ano em Angola, fiz uma licenciatura nos Estados Unidos, fiz 2 mestrados nos Estados Unidos. Estou neste momento, na Covid, a fazer o terceiro na Business School, na HBX, que é Harvard Business School Online. Estou a fazer Business Analytics. Estive na Índia para fazer um curso profissional de Microsoft. Fiz o currículo todo de Microsoft System Engineer. Era um currículo para fazer em 2 meses, faseado em 8 meses. Eu eduquei-me, mano, para ser sempre o melhor que eu poderia ser em tudo aquilo que eu me propusesse fazer. Sabes para quê? Para nunca ter que voltar a passar necessidade e para aquelas são as pessoas à minha volta que nunca tivessem que passar. Então, esse é o meu drive. O meu drive não é ser rico. O meu drive não é conduzir o carro mais bala. O meu drive não é ter a mais casa. Não, mano. O meu drive é o meu drive é nunca ter que passar necessidade de novo na minha vida. Entende? Esse é o meu único drive, mano. Então é isso que me faz, pelo menos, tentar ser melhor em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Se é fazer a primeira fábrica de telemóvel em África, eu vou fazer a primeira fábrica de telemóvel em África. Mesmo sem ter todas as condições para fazer, eu vou fazer. Estás entendendo? Eu agora me propus a acabar com um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, que é a desigualdade social por intermédio da inclusão financeira. Eu me propus a fazer isso. Não interessa o tempo que leve, mano. Eu vou fazer. E se eu não fizer, eu vou criar as bases para que alguém na próxima geração o faça. Mas isso vai ter que acontecer. E estou a educar-me para poder fazer isso da melhor forma possível, entende?
Então esse é o meu drive, mano. You want to change the world. You want to change Angola, Yeah. please. You want to change Angola. Listen, you want to change the world starting somewhere. I wanna make an impact in the world, starting from my backyard, starting from my country. I love this fucking country. Man, bro, eu posso ser sincero que, tipo, isso, há pessoas que, por exemplo, não vêm do nosso meio, não vêm de áreas como as que nós crescemos. Um shout-out, eu gostaria de dar um shout-out a todo mundo que está aí, por acaso, o Maló, o Álvaro e todo mundo que está aí e sabe um bocadinho do que tu estás a falar. E outras pessoas, né, que eu não consigo ver, que eu estou aqui com a cena para segurar o telefone, mas sabem eu já pus pulseira no pulso do Maló numa festa, mano, sabe? Eu lembro dessa época, mas tipo, olha, eu vou te ser sincero, as pessoas têm que saber, porque é importante, sabe, tu vis a mídia, tu vis as redes sociais, falares um bocadinho, que as pessoas às vezes acham que tudo caiu do céu também, pá. É Morato Custódio, como olha, teve uma entrevista tua que tu falaste muito do crédito da aparência. O crédito da aparência, todo mundo olha para ti, se calhar, e acha que também tens um pai riquinho que te deu, que não, esse também deve ser o pai tinha, ou pronto. E é importante tu vires à tona, não é? Eu saís um bocadinho da tua zona de conforto, que é mais para o background, para falar sobre ti. E o pessoal entender o hustle que é para vir de onde nós saímos, para estar onde nós estamos e respeitarem principalmente o esforço de pessoas como tu. Eu não estou aqui para falar de mim, estou para falar dos outros, só para falar de ti, para saber o que é estar numa zona de conforto hoje, ou pelo menos estás numa posição de dizeres ou sentires que os teus já não vão passar por aquilo que tu passaste. E Deus escreve sempre por linhas tortas, irmão. Estás aí, é porque lutaste e das tuas conquistas, não é? Estamos aqui para falar. E vamos continuar a falar de coisas boas, porque és uma pessoa animada. Para quem não te conhece, só vê as fotos, parece ser bolo fofo e calmo. Olha, algumas pessoas falam comigo, algumas pessoas que não me conhecem falam comigo. E depois de eu, tipo, mandar algumas piadas, só diz, eu pensei que fosse uma pessoa séria. Tipo, Jânio, eu sou irmão do Álvaro, meu. As pessoas acham que eu sou séria. Olha, não faz isso que eu me controlo bem nos lives para não falar top por causa do Álvaro. Eu sou irmão do Álvaro, ninguém pode achar que eu não sou parvo, meu. Mas tem uma questão diferente nisso. Tu podes ter esse lado animado, que eu acho isso bom para as pessoas, porque isso dá vida, estás a ver? Isso é que nos motiva. Rir faz bem às pessoas, estás a ver? E mesmo agora falando desse lado inteligente de fazer, não é, de ser approachable, ou de ser uma pessoa, como é que posso dizer em português? Uma pessoa amigável, não é assim que se diz? Uma pessoa tipo fixe, tá vendo? Que consegue rir com todos e tudo mais. Tu fazes de uma maneira, tipo, não a ferir os outros, estás a ver? E eu vejo também, por acaso, alguns contextos que o teu irmão faz também, não é a ferir os outros, mas com uma intenção de mudar o ambiente, alegrar e passar uma informação. No teu caso, por exemplo, acredito que as pessoas quando vêm, uma pessoa que cria telefones, se calhar às vezes há jokes ou há piadas que tu vais fazer, que o pessoal vai dizer, uma pessoa que estudou tanto, é tão inteligente. Como é que é isso para ti? Como é que tu lidas com o crédito da aparência, praticamente, como tu falaste em outro podcast antes? Não, é assim, Jânio. É assim. Eu, nos últimos 6 anos, eu decidi trabalhar no tema da inclusão. Que é promover a inclusão social por intermédio da tecnologia. Então, atacar a inclusão digital, dar acesso ao maior número de pessoas a um telemóvel, para as pessoas poderem se educar, para as pessoas poderem aprender, para as pessoas poderem informar. E, por outro lado, por intermédio da tecnologia, a inclusão financeira. Por quê? Baseado no estudo que eu tenho tentado fazer nos últimos 6 anos, eu tive aqui algumas realizações interessantes. E uma delas foi a forma como o sistema financeiro a nível do mundo está estruturado. Uhum. O sistema financeiro em vigor em Angola neste momento tem o mesmo formato do sistema financeiro que existe desde 1518.
que é baseado em registros históricos transacionais da pessoa. Mas associado a isso, há uma outra questão que é invisível, que não se fala muito, que é a questão do crédito. Ok? Tu, Jânio, quando estás em Angola, imagina que decides ir jantar no Cais do 4, tu vais sentar no restaurante, vais pedir o menu, vais pedir a comida, vão servir a comida, vais jantar, quando tu pedires a conta, vão-te trazer a conta e tu vais pagar a tua conta. Em momento absolutamente nenhum, nem o chefe de sala, nem o garçom, nem o gerente vai chegar à tua mesa e perguntar se tu tens dinheiro para pagar. Por quê? Por quê? Por que achas isso? Credit. A forma como tu te vestes, a forma como tu te moves, a forma como tu te apresentas, dentro daquilo que é a lente humana, que é baseado em registros históricos armazenados no nosso subconsciente, eu pego em ti, Jânio, e enquadro-te numa matriz. Numa matriz de comportamento psicológico. Então, eu olho para ti e automaticamente, e se alguém me disser que eu estou a julgar, eu vou dizer que é mentira, não estou a julgar, porque eu faço isso de forma inconsciente. Eu vou olhar para ti, eu vou julgar-te e vou te enquadrar numa matriz. Então, automaticamente, tu tens crédito. E até a conta chegar e o teu multicaixa falhar, ninguém naquele restaurante confia que você é broke. Yeah. For real. Entende? E se tu fores ao fim da tua rua, numa cantina, pedir um pacote de leite e dizer assim, eu trago o dinheiro amanhã, eu trago o dinheiro mais tarde, o dono da cantina vai te entregar um pacote de leite. Porque ele vai te analisar baseado nos mesmos critérios. Quais são esses Isso é critérios? crédito. Já agora, Murado. Acho que não me É como eu disse há bocado. Nós estamos predispostos a fazer esse tipo de análise de forma inconsciente. O tipo de óculos que tu usas, o chapéu, a camisa, a forma como tu te moves, o facto de tu falares algumas palavras em inglês, automaticamente eu vou te categorizar dentro da minha matriz como alguém que tem condições para pagar. Okay. O mesmo não acontece com uma zungueira, um roboteiro ou o segurança de um condomínio. Porque nós temos essa predisposição para fazer a mesma análise a esta pessoa e enquadrá-lo numa matriz. Então, se tu pegares nesses conceitos e extrapolares para um universo do setor financeiro, por exemplo, tu consegues facilmente decidir quem tem acesso a serviços financeiros baseados nesse credit e quem não tem. Got it. E tu vives nos Estados Unidos, tu sabes, isso que eu vou dizer agora melhor do que eu, porque eu nunca vivi nos Estados Unidos, que é algo que eu não entendo nesse aspecto. Todas as sociedades desenvolvidas do mundo são baseadas no quê? No credit. Nos Estados Unidos, se tu compras um carro a pronto, são capazes de te perguntar onde é que você tirou o dinheiro. Você não compra um iPhone a pronto. Você não compra uma casa a pronto. Entende? True. Por quê? Porque essas sociedades são sustentadas pelo credit. E esse credit vai além do que tu tens capacidade de movimentar. Por quê? Porque existe uma predisposição para eu poder enquadrar todas as pessoas que eu me encontro dentro de uma matriz. Então, o que eu estou a fazer nestes últimos 6 anos? Eu assumi uma coisa que o Elon Musk pratica, que é o First Principle Thinking. First Principle Thinking é tu pegares num problema e resolveres como se nunca ninguém tivesse resolvido antes. Então, eu peguei na questão do credit e estou a tentar resolver de uma maneira como se ninguém tivesse resolvido antes. Então, criamos um sistema que todas as pessoas dentro da nossa plataforma são avaliados baseado nos mesmos critérios para se poder definir um credit score. Independentemente da forma como tu andas, falas, o chapéu, camisa, ou até mesmo o volume de dinheiro que você transaciona.
1 milhão por dia, score inferior a uma zungueira que transaciona 10 mil kwanzas por dia, porque a nossa plataforma analisa outras para poder definir esse credit score. Então, nós estamos a fazer um approach à questão do credit como pessoas, as a human, de uma forma completamente diferente daquilo que a nossa banca convencional faz. E se nós conseguirmos trazer para dentro do sistema financeiro 14 milhões de angolanos que não têm um bilhete de identidade, nós fazíamos o PIB da Angola crescer 28%. That's serious. Entende? That's serious. Então, quando eu te digo que eu decidi resolver o problema da inclusão financeira em Angola, não quer dizer que eu desenvolvi a plataforma mais fancy. A tecnologia means nothing. You can buy it. Eu estou a educar-me. Entende? Eu estou a educar-me, eu estou a estudar, eu estou a investigar. Eu falo com pessoas, eu falo com Mário Cruz, falo com Ayrton, falo com Emerson, falo com José Santos, falo com BNA, falo com todos os bancos comerciais. Eu estou a educar. Para quê? Para poder arranjar uma forma que vai de acordo à nossa identidade contextual do angolano. Então, a minha questão do crédito é precisamente essa. É como é que nós podemos ter aqui um sistema de credit score em Angola baseado no comportamento da pessoa humana, independentemente da forma como essa pessoa se veste, fala ou movimenta dinheiro. Porque também já aprendemos que, afinal, em Angola, muita gente que tinha muito dinheiro, o dinheiro não era dele, era do BPC, né? Yeah. Well, olha, vamos chegar aí, vamos falar mais da inclusão financeira de uma maneira... porque as pessoas ouvem inclusão financeira e as pessoas praticamente não entendem o significado disso. É importante ficarmos um bocadinho focados nesse aspecto para poder clarificar bem, para as pessoas poderem entender qual é a tua intenção. Porque todo mundo pode achar, não, Morato, já que veio, não é? Já que trabalha há muito tempo, agora quer ficar rico com essa coisa da inclusão financeira. Qual é o teu verdadeiro objetivo? Qual é o teu porquê? Tudo tem um why, como tu falaste agora do Elon Musk, e o Elon Musk até é africano, para muita gente que não sabe. Sul-africano. Eu tenho educado muita gente aqui acerca disso. Olha, esse branco aí é africano, esse é nosso. Não, não confunda. Olha, é a aparência, o crédito que tu acabaste de falar. Ela aqui passa, não é? Mas voltando ao assunto que estamos a falar, que é qual é o teu objetivo, qual é o teu porquê de começaste com esse projeto da inclusão financeira? É como eu te digo. Eu hoje assumo-me, e por isso é que eu identifico-me como uma pessoa de sucesso nos últimos 3 anos, porque eu efetivamente hoje consigo fazer tudo na minha vida focado num propósito maior, como se diz nos Estados Unidos, né? It's bigger than myself. Yeah. Yeah. Eu hoje consigo focar todos os meus recursos de tempo, de dedicação, de dinheiro, num propósito maior. O meu objetivo com a inclusão financeira é muito simples, se me permites, vou fazer aqui um enquadramento contextual só para... À vontade, à vontade. Yeah. Nós temos que entender. Eu faço sempre uma análise profunda de todas as coisas, ok? E então, vamos olhar para um tema muito simples. A malária em Angola é responsável por 35% de todas as mortes em Angola. Nós vemos polícias a matarem pessoas todos os dias em Angola. Nós ouvimos casos de mulheres que são espancadas dentro do lar todos os dias. Nós vemos... Eu posso passar esse live todo a citar problemas sociais que temos em Angola. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é só para te dizer que o primeiro passo para nós resolvermos todos os problemas sociais de Angola, de África e do mundo é com empoderamento. E sendo a nossa sociedade global uma sociedade maioritariamente capitalista,
a forma mais rápida de se adquirir empoderamento é por intermédio da coisa que nos Estados Unidos chamam de financial freedom. Yeah. Yeah. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Yeah. Então, o problema dos assaltos em Luanda, desde o tempo em que eu e tu vivemos nos combatentes, e tinha os Alameda, tinha os grupos todos, o problema dos assaltos, o problema da delinquência, da criminalidade, não é uma questão de riqueza. As pessoas não vão roubar para ficarem ricas. O problema do mercado informal em Angola não é uma questão econômica. Isso é tudo uma questão de sobrevivência, porque as pessoas não têm outra opção, entende? Uhum. Então, se tu empoderas essas pessoas, se tu das a essas pessoas mecanismos e ferramentas para elas se empoderarem e conquistarem a sua liberdade financeira, essas pessoas não vão para a rua roubar, essas pessoas não vão para a rua matar. Essas pessoas não vão para a rua vender. Então, a inclusão financeira vai muito além da questão econômica, uma questão social. Porque se nós conseguirmos resolver 50% daquilo que é o gap entre as pessoas que têm acesso ao sistema financeiro e as pessoas que não têm, nós resolvemos metade dos problemas sociais do nosso país. Então, o meu objetivo já é transformar Angola num país melhor por intermédio do empoderamento financeiro, por intermédio da liberdade financeira. E esse é o propósito. Olha, e depois ainda achas que eu é que estou a impulsionar o teu nome quando eu te chamei de Steve Jobs da África? Né? São os teus objetivos. Alguns querem dinheiro, querem comprar o carro, querem fazer. Graças a Deus já foste abençoado por poder ter ido antes. Tu tens o objetivo now de fazer uma mudança para além do teu ser. Uma mudança que vai ficar aí para a tua filha, para o legado que tu deixas, né? Não é? Que nós todos vamos deixar um dia na Terra. E é esse o teu propósito. E tudo que estás aqui a falar, eu, obviamente, para além de tirar notas, eu vejo e comparo algumas coisas da nossa realidade de Angola com a realidade daqui. Eu fico impressionado e é bom saber que temos jovens e pessoas como tu a trabalharem em projetos como esse, com ideias no solo, porque nós que estamos cá, estamos fora, podemos estar a fazer, eu acho que estamos a fazer muito, mas uma coisa que me impressiona e me deixa muito orgulhoso de dizer que sou teu amigo e te conheço, e não só pelos teus achievements, é saber que tu fizeste isso do scratch, daí de dentro. Tu não vieste para aqui para aprender inglês, tu não vieste para aqui para fazer os mestrados, tu não gastaste dinheiro dos teus pais, entre aspas, em investimento, né? Alguns não vamos estar aqui a fazer graça, mas no teu caso é bom falar isso, é bom mencionar isso, estás a ver? E pronto, podes falar, desculpa lá, podes falar. Não, eu queria só acrescentar uma coisa. Queria só acrescentar uma coisa ao que disseste há bocado, Jânio. Eu sou apaixonado pelos problemas de Angola. Eu sou apaixonado por esse país, mano. Entende? Eu quando trabalhei na Sab Miller, na Coca-Cola, na altura em que a Sab Miller estava -se a preparar para vender um negócio ao grupo Castela Cuca, eu fui convidado para ir trabalhar para a Sab Miller na África do Sul. Fui convidado. Mas eu, Jânio, se tu pegares num grão de areia, tu pegares um grão de areia que está preso na tua roupa e tu atirares para a praia, esse grão de areia perde-se. É insignificante. Mas se tu pegares num grão de areia e jogares para uma engrenagem, é capaz de parar uma fábrica inteira. Isso para dizer o quê? Isso para dizer que a nossa relevância também é influenciada pelo meio onde nós estamos. E eu sou muito mais relevante em Angola, sou muito mais relevante a contribuir para que Angola seja um país melhor para se viver, do que se eu estivesse, por exemplo, a trabalhar nos Estados Unidos, na África do Sul ou noutro país qualquer. Entende? Uhum. Eu acho que eu posso ter mais impacto a viver e a trabalhar em Angola do que trabalhar num outro país qualquer. Se calhar num outro país qualquer eu poderia ter mais sucesso pessoal, mas é como eu te disse, a minha definição de sucesso passa
maioritariamente pela amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Então, eu sou muito mais relevante em espalhar amor ao próximo aqui, nos meus próximos, nos meus negros, nos meus roboteiros, cobradores de táxi, porteiros de discoteca, segurar. Eu sou mais relevante aqui, mano. Então, por isso é que eu decidi ficar aqui, estudei a partir daqui, aprendi inglês a partir daqui e trabalho aqui. E, infelizmente, nunca fui uma pessoa muito aberta para partilhar o meu trabalho. Eu fiquei muito surpreso quando as pessoas davam os parabéns por causa de uma máquina de pagamento self-service que hoje, ainda em 2020, seria um projeto relevante, mas eu gostaria de dizer que isto aqui foi um projeto desenvolvido em 2014, numa altura... Nesta foto que estás Nesta foto, exatamente. Isso foi em 2014, okay. Há 6 anos atrás, numa altura em que nem o Bela Shopping tinha máquinas de pagamento de parque com cash. Ok. Então, isso não foi hoje, isso não foi em 2020, isso foi em 2014. Entendes? Então, eu sempre fiz coisas que eu considerei que eram relevantes, mas eu nunca considerei necessário partilhar. E desde o início deste ano que eu decidi partilhar mais sobre aquilo que eu faço, porque eu fui descobrindo que existe efetivamente interesse genuíno em algumas pessoas em ver aquilo que nós estamos efetivamente a fazer neste país. Porque fazem-se coisas muito interessantes aqui, só que muitas delas não são conhecidas, não é? Olha, eu vou dar oportunidade para tu responderes algumas perguntas aqui ao público. As pessoas estão-nos a ver. Tem uma pergunta aqui que eu sublinhei, não é? Praticamente isso. Que o Júlio... eu não consigo ver bem o nome da pessoa. Se eu tenho tido apoio nos meus projetos. Tens apoio nos teus projetos? Tenho muito apoio, muito apoio. Quem são os teus patrocinadores ou os apoios que tu recebes? Ou de quem são os apoios que recebes? O meu apoiante número 1, que eu tenho mesmo que dar shout-out aqui, é o Álvaro, meu irmão. Ok. Yeah. Eles conhecem o Álvaro Paulo. Segundo apoiante. Segundo apoiante que me apoia muito em todos os projetos que eu faço, a minha mãe. E dali, mano, a lista é longa. O que eu quero tentar desconstruir aqui é a noção de que todos nós precisamos de apoio financeiro para implementar os nossos projetos. Isso é uma inverdade, Jânio. Isso é uma inverdade. Porque quando tu te propões a fazer alguma coisa e fazer bem, quando tu te educas sobre aquilo que tu queres fazer, e mais importante do que tudo, if you work for it, people are gonna support you. Se tu trabalhares duro, mano, as pessoas te vão apoiar. Quanto mais não seja comprar o teu produto. Nós, infelizmente, desenvolvemos aqui, dentro daquilo que é a nossa identidade contextual angolana, completamente distorcida, desenvolvemos aqui uma síndrome do retorno rápido e que houve uma fase em que pessoas ficavam milionárias só porque fizeram um telefonema para dizer que tem um terreno à venda e ganham uma... Nós tivemos aqui situações em que pessoas assinavam documentos para receber crédito no BPC em casa, no carro, na rua, para pagar uma micha. Então, nós tivemos a prova viva em Angola de que só o dinheiro não resolve absolutamente nada, porque se calhar o BPC fez milionários em Angola do Wall Street nos Estados Unidos. Nós tivemos em 12 anos em Angola 600 bilhões de dólares em movimentação de dinheiro do petróleo. O que é que isso fez para Angola? Murato, onde é que nós estamos hoje? Desculpa lá, eu gostaria de te interromper porque o live vai terminar a primeira parte. AD, my brother, thanks for having me on 1 Hour of Success.
live on Instagram. It was amazing talking to you and sharing some of the things I've been doing, and I hope to talk to you soon.